Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Estamos nos aproximando no final desse ano e desde já nós queríamos agradecer a cada um de vocês que passaram mais um ano aqui conosco. É um sentimento de muita gratidão. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Alcançamos mais e mais inscritos esse ano e isso não seria possível sem vocês. Então, obrigada! Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como fazer um acabamento e polimento no dente, um assunto muito comum e de muitas dúvidas por parte de alguns inscritos. Afinal, para que serve o acabamento e o polimento? Então, os acabamentos feitos nos dentes, eles são extremamente necessários para uma melhor adaptação do material restaurador no elemento dentário, trazendo assim para aquele dente uma melhor estética, uma menor funcionalidade para aqueles dentes exercerem as suas funções dentro da cavidade oral. Então, as restaurações que têm como material restaurador resina composta, sivo modificado por resina, amálgama e muitos outros tipos são os principais materiais que necessitam de um acabamento e um polimento após a restauração propriamente dita. Então, por isso que a gente vai fazer essa restauração, principalmente nesses materiais. Bom. Mas o que é um acabamento? O acabamento, ele é todo o procedimento restaurador responsável por devolver ao dente restaurado as anatomias primárias, as anatomias secundárias, as anatomias terciárias, por exemplo. Qual é a primeira anatomia que eu preciso dar de volta àquele dente que acabou de ser restaurado por uma remoção de uma cárie? Dar de volta aquela vida, né? Então, vamos fazer o formato do dente, os secundários, fazer os sulcos do dente, fazer as faces, os terciários, né? As fosas que aqueles dentes têm, a característica que aquele elemento dentário deveria ter. Além disso, o acabamento ele vai fazer a remoção de excessos grosseiros e defeitos na superfície que podem ficar da restauração com grandes irregularidades ou degraus, ajustando assim a forma, a adaptação marginal, a oclusão e as demais características de macro e micro textura. Já o polimento, por sua vez, ele não vai devolver, mas sim diminuir progressivamente as ranhuras que são ocasionadas pela fase de acabamento. Então, o acabamento foi uma parte mais grosseira, então entra com a broca mesmo, uma broca diamantada, uma broca esférica. Aqui não, aqui a gente vê mais com os polidores, que visa estabelecer uma lisura e um brilho superficial. Isso vai fazer com que o aspecto do esmalte, que está restaurado agora, fique parecido com o que tinha anteriormente, ou aquilo que você espera para aquele elemento dental, sem perder as características anatômicas de macro e micro textura que a gente tentou alcançar no acabamento. É importante a gente falar que existem alguns profissionais no mercado que não optam por realizar um acabamento e um polimento nas pós-restaurações. Só que nós precisamos falar para vocês, como cirurgiões dentistas, que esse procedimento ele só irá trazer benefícios para o paciente e a sua oclusão. Então, você trazer uma forma mais estética, uma maior funcionalidade, o paciente ficar bem consigo mesmo quando ele vê que aquele dente está brilhando e não de qualquer jeito, isso vai fazer uma fidelidade daquele seu paciente. Mas quais são as indicações para o acabamento e para o polimento? Existem várias, mas dentre as mais frequentes são resinas menos viscosas, com adaptação deficiente, consequências de sensibilidade pós-operatória. Então, você colocou ali um paciente que tem uma sensibilidade pós-operatória na face cervical. Você vai lá e restaura uma classe 5, só que não ficou muito boa. É uma indicação para estar fazendo acabamento e polimento. Dificultar a retenção do biofilme dental, trazer um sucesso e uma longevidade das restaurações, modificar a viscosidade e entre outras indicações. Vantagens da técnica. Então, assim como as indicações, existem várias vantagens, tais como uma rigidez e também
uma funcionalidade melhor para aquele paciente, uma superior obtenção de ponto de contato. Então, precisamos trazer com que o paciente ele tenha ponto de contato, né? Fazendo ali a checagem dos pontos de oclusão. Temos o vídeo aqui no canal, explicamos sobre a checagem de pontos de oclusão. Vou deixar o link no card também na descrição do vídeo, tá? Uma redução na contração de polimerização e condensação do material, além de uma melhor estética, que é uma das características principais que a gente vem trazendo, né, para o acabamento e o polimento naquele elemento dentário. Como fazer a técnica? Então, como é feita essa técnica? A indicação na literatura é que o acabamento ele seja feito no mínimo 48 horas após o procedimento restaurador, porém não é contraindicado ser feito na mesma sessão, tá? O que a gente fala é indicação na literatura. Se você faz ao mesmo momento, eu mesmo já fiz. Não é incorreto, mas pela literatura é o indicado. E isso é explicado pois ocorreu ali a hidratação do material restaurador e uma expansão higroscópica. E aí sim, você poderá fazer correções naquela anatomia primária e realizar as características de macro e microtextura que a gente tenta obter nesse acabamento e polimento. Outro passo de extrema importância é a escolha do polidor. Como a gente pode ver na imagem, existem diversos tipos de polidores diferentes. E é comum que nos primeiros acabamentos a gente fique perdido com tantos polidores. Então, qual eu vou colocar no dente daquele paciente? Então, qual vai ser a dica que a gente vai dar para vocês agora? O polidor, ele é aquele que mais se assemelha à face dentária daquele paciente. Como, por exemplo, a gente tem aqui um polidor com uma forma cônica. E aquela forma cônica, ela irá se adaptar melhor em uma face oclusal, que tem uma face que tem sulcos. Outro, por exemplo, aqui a gente tem um polidor que parece um disco. Ele, quando você está fazendo ali nas faces livres, né, principalmente ali na vestibulagem, no dente anterior, ele vai deslizar melhor. Então, sempre copie a anatomia daquele elemento dentário e veja qual mais se adapta. E quais são os materiais utilizados no acabamento e polimento afinal? O principal é a baixa rotação e a água. Então, a água ela é utilizada para diminuir o calor e remover os grânulos. É importante que você esteja irrigando aquele seu acabamento e o seu polimento a todo momento, né? O indicado, primeiro, é estar fazendo o acabamento com as brocas e depois o polimento com os polidores, como é o caso da imagem, e a água a todo momento. E na baixa rotação, a gente sempre vai estar fazendo movimentos uniformes e intermitentes. Os nossos polidores, né, com granulação em ordem decrescente, então eu sempre vou da forma mais grossa para a menor, então a gente vem seguindo aqui do azul, depois o verde, então da forma mais grossa para a média até a pequena. Tiras de lixa para ajustes proximais, principalmente quando você está fazendo algum dente que tem ao lado uma cárie. Por exemplo, você está fazendo uma classe 2 e ali você restaurou e ficou um pequeno restício de resina composta ao lado daquele dente que está atrapalhando ali o paciente quando ele estiver usando fio dental. Vem com a tira de lixa ali, nem precisa utilizar a broca e você remove aquela parte daquela resina que está ali. Depois você vem só com o polimento para dar um brilho melhor. Outras também utilizadas são brocas de pontas diamantadas de granulação extra fina, em forma esférica ou em forma de cone, como é o caso aqui dessa imagem, tá? A gente vai fazer ranhuras horizontais, como por exemplo, tá utilizando, né, as brocas 101FF ou a dos 2135FF, sempre vamos optar por utilizar as extra finas. E outro material utilizado são as borrachas abrasivas de granulação grossa em forma aqui de lentilha, ou até mesmo essas brocas carbides em forma cônica pontiaguda. Então, aqui a gente vai fazer um melhor refinamento da anatomia oclusal. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido.
a gente começa, né, a ter esse sentimento de gratidão nesse fim de ano por tudo que vivemos aqui no canal. Foi um ano muito especial pra gente, nós alcançamos ainda mais pessoas, alunos, estudantes, pacientes, pessoas que procuram informação correta sobre a odontologia. E é importante que a gente leve essa informação para todos, tá? Então, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscreva para não perder os nossos vídeos que estão saindo toda semana. Então é isso, valeu!